Bom dia, eu sou a Rai e eu vou começar falando um pouco sobre a biografia dos autores. Thomas Luckmann nasceu em 14 de outubro de 1927 em Gjenesi, na Eslovênia. Quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, ele teve que migrar para a Áustria, junto com toda a família. Ele estudou na Faculdade de Viena e na Faculdade de Innsbruck, se especializando na área de Sociologia. Depois disso, ele se tornou professor na Universidade de Constance, na Alemanha, em 1994. Ele morreu no dia 10 de maio de 2016, na Áustria, com 88 anos. O Peter Berger nasceu em Viena, na Áustria, em 17 de março de 1929. Ele migrou para os Estados Unidos também, após a Segunda Guerra Mundial, em 1946. Ele estudou na Wagner College e estudou sociologia na New College for Social Research, de Nova York. Também frequentou a Universidade de Geórgia e da Carolina do Norte. Ele também virou professor de sociologia e, além disso, ele era teólogo luterano. Ele morreu no dia 27 de junho de 2017, em Massachusetts, nos Estados Unidos. O Berger e o Luckmann, eles nasceram em plena iminência da Segunda Guerra Mundial, e ambos migraram da sua terra natal por conta disso. Os autores acompanharam todos os acontecimentos históricos do pós-guerra, na maneira como o mundo se comportou diante a tantos conflitos. O livro Modernidade, Pluralismo e Crise de Sentido foi escrito em 1995. A década de 90, na Europa, passou por grandes mudanças, porque, até 1990, a política internacional era comandada pelo embate de duas grandes potências durante a Guerra Fria. Com a resolução da guerra, a bipolarização se tornou uma multipolarização. Dessa forma, ocorreu uma crise de identidade coletiva em muitos países, e esses países tiveram a necessidade de recuperar a coletividade dos grupos. Os estados passaram a buscar outras formas de relações internacionais. Além disso, a partir dessa década que começou a ser difundida as novas tecnologias de informação, que foram difundidas pelo processo de globalização. As fronteiras territoriais se tornaram facilmente ultrapassadas, porque os acontecimentos de qualquer lugar do mundo passaram a ser transmitidos a qualquer outro lugar do mundo, primeiro pela televisão e depois pela internet, onde se podia encontrar informações sobre qualquer coisa. As culturas dos países não ficavam mais restritas ao seu território, mas elas se espalharam pelo mundo, e as pessoas puderam ter um contato com uma pluralidade de culturas, de raça, de opiniões, etc., nesse mundo moderno. Os autores do nosso texto possuem uma forte referência do Alfred Schutz, que é uma figura influente da sociologia fenomenológica. E por conta disso, esse nosso texto ele é muito alinhado com os preceitos da fenomenologia. E por isso a gente decidiu explicar os conceitos principais desses autores, intercalando com o diálogo que ele tem com a fenomenologia. Já no início da obra, eles nos apresentam o conceito de consciência, que para eles é definido como uma consciência, ela é sempre consciência de algo, ela se intenciona para um objeto. E já aqui a gente pode notar a relação com o conceito de intencionalidade da consciência recuperado por Betano, que fala que a nossa consciência se constitui na nossa relação com o mundo. E para os autores, o sentido é uma forma mais complexa de consciência, que também não pode existir em si mesma, mas sempre possuindo um objeto de referência, ou seja, o sentido ele é construído na nossa relação com o mundo. E o nosso agir ele é orientado para um objeto pré-projetado, em que a gente possui a capacidade de planejar os passos que nos levarão até ele. E as ações que já foram concluídas, elas podem ser comparadas umas com as outras. E aqui a gente pode perceber as propriedades de memória e imaginação presentes no texto do Sokolovsky, porque é através da imaginação que a gente pode antecipar nós mesmos em vários possíveis futuros e esse aspecto ele pode nortear nossas tomadas de decisões. E o ato de compararmos ações passadas para orientar ações futuras se encaixa na definição de memória, em que a gente recorda o objeto mesmo, evocando aquelas percepções antigas como foram dadas naquele momento.
Já o agir social, ele tem o adicional de ser um agir que é mediado por outras pessoas e que pode ser direcionado para pessoas presentes ou ausentes, mortos e não nascidos. E ele pode visar abordar de forma individual ou como membro de determinados grupos. E aqui a gente pode traçar um paralelo com as estruturas formais da fenomenologia, mais especificamente a de presenças e ausências. Nesse sentido, a gente pode dizer que o agir social ele apresenta intenções cheias e vazias. Como pessoas diferentes reagem de uma mesma forma a desafios semelhantes, pode acontecer que elas esperem essa forma de reação uma das outras. E é por conta dessa pressuposição que as ações são transformadas em instituições sociais. E essa formação de reservatórios históricos de sentido e de instituições alivia o indivíduo dessa aflição de ter que solucionar sempre novos problemas individualmente. Só que com a modernidade surge uma nova configuração de instituições produtoras de sentido e a gente não tem mais aquele único polo de poder centralizado. Nisso as pessoas elas se encontram no meio de uma grande quantidade de fornecedores de sentido e por conta disso é bem difícil de escolher entre essa infinidade de ofertas qual seria a melhor pra gente. A psicologia social é um braço da psicologia que investiga as interações humanas, em como as pessoas pensam, influenciam e interagem com os outros. A psicologia social diz que o sujeito é produto e produtor da história, ou seja, da sociedade, porque ele a modifica e é modificado por ela. Assim, por mais que as pessoas sejam de fato diversificadas, quando elas estão em um meio social, elas apresentam um comportamento diferente daqueles que fazem em seu espaço privado, pois possuem uma mente coletiva nesse espaço social. Dessa forma, as relações sociais se dão em uma dependência recíproca entre as pessoas e o seu meio social. Berger e Luckmann escreveram também em conjunto A Construção Social da Realidade, em 1966, que é usado nos estudos de psicologia social. Neste livro, os autores dizem que a sociedade foi criada a partir de uma construção social da realidade. Na medida em que o sujeito percebe as ações dos outros e interage com elas, ele constrói um mundo social. Assim, na internalização, as instituições possuem o papel de fixar conceitos da cultura e transmiti-las à sociedade. E isso ocorre quando as ações se tornam hábitos que ficam normalizados. O indivíduo, então, cria uma impressão da realidade e expressa esses pensamentos através da linguagem, ocorrendo dessa forma a externalização. A linguagem cria hábitos e instituições através do processo de objetificação. Ou seja, os hábitos criam instituições e a aceitação dessas instituições cria a realidade, que é tida como natural. Porém, é importante lembrar que, como há uma diversificação de sociedades, o que é realidade em uma pode não ser realidade em outra cultura. No texto Modernidade, Pluralismo e Crise de Sentido, os autores trabalham a ideia de que a criança já nasce dentro das relações sociais, na interação com o outro, e adquire alguns comportamentos por meio do reservatório de sentidos, que são administrados por instituições que imprimem sentido nas ações cotidianas dessas crianças, até que elas sejam capazes de ter controle sobre suas próprias ações e ser responsável por elas objetivamente. Isso seria, então, a essência da identidade social. Berger e Luckmann defendem que, em uma sociedade com várias camadas de reservatório de sentido e padrão obrigatório de valor, é formada a identidade da criança sem grandes problemas. As crianças devem poder saber o seu sentido social objetivo do seu comportamento e vão aprender esse sentido através da interação que terão com as outras pessoas. Caso contrário, sob algumas circunstâncias, podem surgir crises de sentido quando os indivíduos não conseguem cumprir aquilo que a sociedade espera deles. Quando a sociedade, formada por instituições, impõe uma norma de conduta, ou seja, uma forma de realidade que é diferente daquelas do sujeito, havendo uma desconexão dos sentidos intersubjetivos e levando a crises subjetivas, que quando ocorrem com frequência, podem gerar problemas sociais. Em sociedades que os valores comuns não são assegurados estruturalmente por instituições, é mais propícia essa difusão de crises de sentido.
Crises de sentido também podem ser difundidas quando as instituições impõem formas de conduta de vida orientada a valores que poderiam ficar limitados ao âmbito privado. Dessa forma, se cria a possibilidade de coexistência de várias comunidades de sentido diferentes, ou seja, um pluralismo, no qual as instituições propõem formas de conduta para os indivíduos se comportarem em seu meio social, mas os indivíduos possuem uma liberdade para agir como quiserem em sua vida privada. As pessoas, então, constroem subjetivamente os sentidos a partir daquilo que elas vivem, e os sentidos são formados e possuem seus significados dados pelas instituições sociais, que são criadas pelos homens. Dessa forma, as instituições constroem a realidade. As relações do indivíduo com uma sociedade irão ajudar a moldar os seus comportamentos. Por mais que ele tenha vontades próprias no âmbito privado, muitas vezes as suas ações ganham sentido através das reservas de sentido das instituições, principalmente quando se encontram em espaços sociais, no qual há a prevalência de uma mente coletiva. Então, como foi apontado, outras modalidades de pluralismo já permearam as civilizações, mas nenhuma esteve diretamente ligada à crise de sentido. Isso ocorre plenamente no pluralismo moderno. Aqui, os valores supraordenados e obrigatórios vão fomentar uma coexistência pacífica de diferentes formas de vida e valores, mas não vão agir contra a difusão de crise de sentido. Em outras palavras, dizem ao indivíduo como se comportar em relação aos outros, mas não como deve levar bem concretamente sua própria vida quando a validade das ordens tradicionais for abalada. A religião é a forma mais significativa de um padrão abrangente, rico em conteúdo e sistematicamente estruturado de experiências e valores. Por muito tempo foi até impensável uma sociedade sem uma religião única, que dissesse respeito a tudo e a todos. Mas no mundo moderno tornou-se difícil não só a religião, mas qualquer outro monopólio de sistemas localizados de sentido e valores. Ao mesmo tempo que há a possibilidade de formação de pequenas comunidades supraespaciais de convicção, ideologias abrangentes, por exemplo. Só que quando a sociedade tenta se afirmar para além dessas chamadas ilhas de sentido, o faz baseado em legalização, com as leis, que são um tanto abstratas, e a moralização, buscando resolver problemas éticos. Ambas dão condição para que as pessoas se virem no cotidiano sem uma moral global compartilhada por todos. É comum que pensadores interpretem que o declínio do cristianismo seja a causa da crise moderna de sentido. Isso pode ser ligado à teoria da secularização, que vai dizer que a modernidade causa um dano à influência das instituições religiosas sobre a sociedade e à perda de credibilidade da interpretação religiosa na consciência das pessoas. Nesse sentido, surge um ser humano moderno que acredita não precisar da religião. O que Berger e Luckmann apontam é que a existência secular não é exclusividade da modernização. Sempre existiram pessoas que conseguiam levar sua vida sem convicções ou práticas religiosas. Além disso, essa associação entre modernismo e secularização só se aplicaria à Europa Ocidental, visto que em diversos outros lugares do mundo a religião ainda tem grande peso atualmente, sem, no entanto, impedir que crises de sentido se estabeleçam. Então, talvez o fator mais importante para o surgimento das crises de sentido não seja o secularismo moderno, mas o moderno pluralismo. O desenvolvimento global, com as características que já conhecemos, crescimento populacional, migração, a pluralização no sentido físico e demográfico, dentre todo o resto, vão impossibilitar que a interação seja limitada, trazendo como consequência a crise estrutural de sentido. O pluralismo moderno se difere dos outros por sua enorme abrangência e principalmente pela velocidade. Voltando às associações, podemos citar o existencialismo de Sartre. O princípio fundamental do existencialismo é de que a existência precede a essência. Princípio este que vai dialogar com os conceitos elaborados aqui pelos autores, uma vez que eles partem do ponto inicial de que a nossa consciência é formada através da nossa relação com o mundo à nossa volta. Também a tese de que a pluralidade moderna está causando a crise de sentido recai em uma reflexão muito bem explorada pelos existencialistas, uma vez que para eles é necessário que haja um sentido. O ser humano precisa atribuir um sentido à vida, nem que seja de sobrevivência. Muitos pensadores enxergam que essa configuração de modernidade leva à crise de sentido, e o Freud foi um deles. A modernidade ela representou o autocentramento do sujeito no eu, na consciência e na razão soberana.
E com a psicanálise, esses reinos do eu e da razão foram colocados em questão. Com Freud, houve o centramento da consciência em relação à sexualidade e às pulsões. Ele põe o desejo como um movente do psiquismo e o desejo revela a direção do sujeito a algo que o ultrapassa e o transcende. É uma pulsão que nos move no encontro do outro. Aqui talvez seja a primeira contraposição com relação aos autores do nosso texto, já que a psicanálise, ela tem essa concepção de que tem algo interno, uma pulsão que nos move, e os autores eles partem do princípio de que a consciência é feita em relação com o mundo, sabe? Não é nada transcendental. A psicanálise, enquanto crítica à modernidade, revela os problemas que ela causa para a subjetividade. No texto Mal-Estar da Civilização, o Freud demonstrou de maneira sistemática tudo aquilo que a modernidade produzia de nefasto nas subjetividades, pois esse homem, dito soberano, ele foi lançado nesse mundo moderno sem qualquer proteção, sendo deixado à própria sorte, e as doenças nervosas que se incrementaram e até mudaram de natureza nessa época são fruto desse desamparo. E vale dizer que esse desamparo crescente seria um preço a ser pago pela essa aposta de projeto de modernidade. E ele se impõe como um sintoma e como fonte permanente de produção de perturbações psíquicas, já que a dor por ele provocada contraria todas as pretensões de modernidade desse sujeito prometeico que pretendia dominar o mundo de forma absoluta. É importante frisar que essa pretensão de soberania do sujeito, enunciada pela modernidade, que tornou possível as ofertas de destino para esse desamparo, seja com a psicanálise que enxerga no erotismo e na sublimação as formas pelas quais o sujeito pode dar destino a esse desamparo, ou pela forma como os autores concebem de que a solução estaria nas instituições intermediárias em ocupar essa função de produtora de sentido. A gente vê aqui que essas possíveis soluções elas estão intimamente relacionadas com as concepções que os autores têm de sujeito, né? E é interessante pensar que nas implicações que essa crise de sentido tem na nossa prática clínica. Porque, como o professor já disse em aula, um dos grandes problemas que aparecem pra gente é essa falta de sentido. E é muito importante que existam esses autores que se dispõem a refletir sobre essa questão e a pensar em possíveis soluções.